Meu nome é Matheus e hoje eu vou apresentar um trabalho dividido em duas partes fundamentais para a compreensão dos sistemas computacionais. Bom, na primeira parte eu vou falar sobre uma análise detalhada de um circuito lógico combinacional de 4 entradas, deduzindo a sua expressão booleana e sua tabela verdade. E na segunda parte vou falar um pouco sobre os desafios e o algoritmo da adição em números em ponto flutuante na arquitetura MIPS. Bom, vamos lá. No nosso primeiro tema nós temos aqui um circuito lógico feito no software Logisim. Como a gente pode observar visualmente, esse circuito possui exatamente 4 variáveis de entrada aqui do lado esquerdo, sendo A, B, C e D. E uma saída do lado direito que eu representei aqui como Y. Para a gente fazer a análise do comportamento de uma maneira sistemática, vamos seguir uma regra de analisar o circuito sempre da esquerda para a direita. Esse circuito é composto por 5 portas lógicas, sendo elas XOR, a porta AND, a NOT, a NAND e a porta NOR. A porta XOR ela está associada aqui entre A e B, e a porta NOT em B. E logo depois os resultados dessas duas saídas vão estar associadas na porta AND, que por sua vez futuramente já vai sendo encaminhada para a nossa porta NOR, que será associada com a porta NAND, que tem C e D como suas entradas. Assim a gente vai ter aqui na porta XOR A XOR B. Na porta NOT a gente vai ter negação de B ou B barrado. Na porta AND a gente vai ter uma multiplicação entre o x1 e o x3, no caso que seriam a saída daqui e daqui. Na porta NAND a gente vai ter a negação de C e de D, ou C e D barrado. E na porta NOR a gente vai ter a entrada de duas variáveis, aqui uma eu chamo de x e outra de y, para a gente gerar uma saída. Bom, primeiramente para a gente buscar a expressão booleana, a gente tem que ir fazendo aquele caminho que eu falei. Primeiramente a gente começa fazendo ali com a porta XOR, no passo 1, onde a gente vai ter A XOR B. O segundo passo, a gente vai ter a negação de B. E depois a gente vai ter a multiplicação entre o XOR AB e o B negativo, B barrado. Depois a gente vai passar para essa porta aqui embaixo, que a gente vai ter C e D barrado, ou a negação dos dois. E por fim a gente vai ter a nossa porta NOR, que vai dar para a gente o resultado da nossa expressão booleana. A nossa expressão booleana, que ela vem de uma porta NOR, logo tudo isso será barrado, ou seja, negado. A XOR B vezes B negado, mais a negação de C vezes D, ou seja, C e D negado. Com a nossa expressão booleana em mãos, a gente já pode construir a nossa tabela verdade. Como a gente tem 4 entradas, 4 variáveis de entrada, então existem 16 combinações possíveis para a nossa tabela. E uma coisa para a gente se atentar é que a porta NOR, a saída é 1 apenas quando todas as entradas forem 0. Caso contrário, Y será 0, porque aqui ela está numa porta OR, só que negada, né? Então vamos para a nossa tabela. Então assim ficou a nossa tabela, onde a primeira situação que o sistema será ativo será quando A for igual a 0, B igual a 0, C igual a 1 e D igual a 1. Aqui a porta AND resulta em 0 e a NAND resulta em 0. Duas entradas 0 na NOR ativam a nossa saída, gerando Y igual a 1. A nossa segunda situação, onde A vai ser 0, B1, C1 e D1, a inversão da porta NOT 0 o caminho de cima, e a NAND 0 o caminho de baixo.
Novamente, a saída y será 1. E aqui na nossa última situação, quando todas as entradas forem 1, a porta show resulta em 0, porque quando existem dois números iguais na porta show, dá 0, e quando tem 1 e 0, aí sim vai ser 1, desativando o bloco superior, enquanto a porta NAND embaixo resulta em 0. E o resultado final vai ser 1 novamente, ou seja, nosso sistema será ativo. E para as outras 13 combinações de entrada, pelo menos um dos caminhos do circuito entregará o valor 1 para a porta final, o que faça com que a saída Y seja 0. Isso conclui perfeitamente a nossa análise do circuito combinacional. Bom, olá a todos. Nessa apresentação vamos aprender como implementar as principais estruturas de controle da programação diretamente em Assembly no MIPS. A gente vai ver como construir estruturas como if, then else, while, for, e também como acessar vetores armazenados na memória. Tudo isso utilizando apenas instruções nativas do processador, sem recorrer às pseudo-instruções oferecidas pelo montador. Nosso objetivo é entender como as estruturas são realmente executadas pelo hardware, aproximando a programação do funcionamento interno do processador. Antes de começarmos, precisamos entender uma diferença importante. Quando programamos em Assembly, normalmente utilizamos pseudo-instruções como o LI, LA, o MOV, o BLT e o BGT. Elas tornam o código mais simples, mas não fazem parte desse conjunto real de instruções do processador MIPS. Na prática, o montador converte essas pseudo-instruções em várias instruções nativas de execução. E nessa apresentação a gente vai trabalhar diretamente com as instruções reais do hardware. E para carregar constantes utilizaremos o ORI ou o ADDIU, com o registrador cifrão 0. Para copiar valores entre os registradores, utilizaremos o ADDU ou o OR. E para carregar endereço da memória, utilizaremos a combinação LUI e o ORI. E também, para as comparações, a gente vai utilizar o SLT, que produz um resultado lógico combinado com os desvios condicionais BEQ ou BNE. Essa abordagem permite compreender exatamente como o processador executa cada operação. Bom, agora a gente vai observar como implementar uma estrutura condicional. Na linguagem C, temos condições simples. Se A for menor que B, a variável C recebe o valor de 1. Caso contrário, ela vai receber o valor de 2. Em Assembly, no MIPS, não existe uma instrução que compare diretamente os dois registradores utilizando o operador menor que. Então, por isso, a gente vai utilizar a instrução SLT, que significa Set On Less Than. Ela compara os dois valores armazenados em S0 e S1. Se S0 for menor que S1, o registrador temporário cifrão T0 recebe o valor 1. Se não, ele recebe o valor 0. Bom, em seguida a gente vai utilizar o BEQ para verificar se T0 é igual a 0. Se for igual, significa que a condição foi falsa. Desviamos para o bloco else. Caso contrário, continuaremos normalmente executando o bloco then, atribuindo o valor 1 à variável C. E ao final, vamos utilizar a instrução J para evitar que executar o bloco else depois do then. Agora a gente vai ver como construir um laço de repetição tipo while. No exemplo apresentado, enquanto a variável 1 for menor que 5,
ela será incrementada uma unidade. Primeiro carregamos o valor do limite. Primeiro carregamos o valor limite de 5 no registrador T1. Em seguida criamos um label, um loop while, que representa o início do laço. Novamente a gente vai utilizar o SLT para verificar se I ainda é menor que o limite. Se essa condição não for satisfeita, o BAQ ele desvia imediatamente para o end loop, encerrando assim a repetição. Caso contrário, vamos executar o corpo do laço utilizando o ADD-IU, que incrementa o valor de I. Por fim, a instrução J retorna para o início do loop, onde a condição será avaliada novamente. Esse processo continua até que a condição deixe de ser verdadeira. Bom, o funcionamento do for é bastante semelhante ao do while na estrutura, porém sua estrutura é organizada em 4 etapas. Bom, primeiro vamos realizar a inicialização das variáveis. Neste exemplo, inicializamos I com 0, soma com 0 e armazenamos o limite 10 em um registrador temporário. Depois avaliamos a condição utilizando novamente o SLQ. Se a condição for falsa, saímos imediatamente do laço. Já se ela for verdadeira, vamos executar o corpo do loop, onde utilizamos o ADDU para acumular o valor de I na variável soma. Em seguida, incrementamos I utilizando o ADD-IU. Por último, retornaremos para o início do laço utilizando a instrução J, repetindo todo o processo até que I alcance o valor de 10. Bom, e por fim vamos entender como acessar um vetor armazenado na memória. No MIPS, um vetor nada mais é do que uma sequência de posição na memória. Como estamos trabalhando com inteiros de 32 bits, cada elemento ocupa exatamente 4 bytes. Normalmente utilizaríamos a pista da instrução LA para carregar o endereço do vetor, mas como estamos utilizando apenas instruções nativas, precisamos construir esse endereço manualmente. Primeiro utilizaremos o LUI, que carrega os 16 bits superiores do endereço. Depois utilizaremos o ORI, que representa os 16 bits inferiores. Assim, obtemos o endereço do vetor. Como esse endereço armazenado em um registrador, basta utilizar a instrução LW para carregar um elemento específico. No exemplo apresentado, queremos acessar o vetor 1. Como cada inteiro ocupa 4 bytes, o deslocamento necessário é exatamente 4 bytes. Por isso utilizaremos o LW. Por isso utilizaremos o LW S0, vírgula 4, entre parênteses o T0. Dessa forma, o processador busca diretamente na memória, seguindo o elemento e o armazena no registrador S0. Bom, concluído, vimos como implementar as principais estruturas de controle na programação utilizando apenas instruções do MIPS. Aprendemos como substituir o pseudo-instruções por operações reais do processador, como utilizar o SLT, o BAQ, o BNE, o J, o ORI, entre outras. E também entendemos como acessar posições de memória para manipular vetores. Funções, também conhecidas como rotinas, subrrotinas ou procedimentos. Elas são comumente definidas como um conjunto de passos finitos a fim de executar determinadas operações que podem retornar ou não um resultado. As funções trazem consigo a ideia de abstração, e a abstração é a capacidade de implementar uma solução sem que eu conheça em todos os detalhes como aquilo funciona, apenas que atende às minhas necessidades. As funções estão presentes nas mais diversas linguagens de programação, assim como a abstração. A abstração, inclusive,
que trouxe a ideia da linguagem de alto nível. As linguagens de alto nível acabam por ocultar do programador determinados detalhes do hardware, a fim de que torne a atividade de programar muito mais simples, algo que não acontece dentro do MIPS. O MIPS dá ao programador, por mais que o MIPS contenha termos muito assimiláveis à linguagem humana, ele dá ao programador o controle sobre a CPU, sobre a memória secundária e sobre alguns outros componentes, mas principalmente sobre a CPU, para o programador. Um dos pilares fundamentais do MIPS é entender os registradores. Os registradores são a memória interna da CPU. Eles são responsáveis por armazenar informações que serão trabalhadas pela CPU. Dentro da hierarquia de memória, os registradores encontram-se no mais alto nível. A fim de organizar e tornar a atividade de programar muito mais concisa, muito mais organizada, existe uma convenção de registradores no MIPS, a qual admite determinadas funções aos registradores. Geralmente, os registradores possuem os mesmos tamanhos. É muito difícil o tamanho de um registrador diferir de outro. Todavia, essa atribuição, essa convenção, traz a facilidade para organizar como as coisas são executadas. Os registradores de A0 a A3 são responsáveis por passar os argumentos ao programa chamador, ou seja, de repassar todos os valores que serão utilizados naquela função. Os registradores de V0 a V1 são os registradores de retorno, usados pela função chamadora para devolver os resultados à função principal, a qual ele chamou. O RA, o Register Address, ou então Return Address, é o endereço de retorno. A única função deste registrador é armazenar o endereço de retorno, que será a próxima instrução a ser executada depois que a instrução do desvio seja executada. Suponha que haja uma instrução do tipo branch if equal, a condição do desvio é executada, então, após a condição desse desvio ser executada, o endereço de retorno irá apontar para a próxima instrução. Poderá ela ser um add, poderá ela ser um sub, qualquer outra instrução. A função do return address é armazenar o endereço de retorno da função. O stack pointer é o ponteiro da pilha. Ele vai armazenar os dados temporários e evitar a perda desses dados por sobrescrição, ou seja, dados que existem, mas que, como não foram salvos, serão sobrescritos com dados novos, então a informação original se perde. O stack pointer, além de armazenar dados temporários, também fica responsável, se houver uma função que chama outra função, de armazenar o return address, para que o endereço de retorno não se perca durante as diversas chamadas que esta função vai realizar. Aqui está a figura 2.14 da página 210, que estabelece a convenção de registradores no MIPS. Uma função possui diferentes componentes, um deles é justamente o chamador, ou o caller, que é o programa principal e que ele executará um procedimento ou uma subrotina. Para isso, o programa principal vai vincular à subrotina os valores a serem processados nos registradores de argumento, que são de A0 a A3, ou seja, todos esses registradores, quando forem executar a função, necessitarão de parâmetros e esses parâmetros serão passados pelo programa principal. Após a inserção desses parâmetros, há então um salto do tipo JAL, Jump and Link. Novamente, um salto do tipo Jump and Link, ele executa o desvio da instrução, mas antes de executar esse desvio, ele armazena o endereço da instrução posterior a ele no RA, no Register Address ou então no Return Address, endereço de retorno. Então a função JAL vai seguir normalmente para o rótulo da função do desvio e após executa a função que está salva no endereço de retorno. Além disso, o chamador, o programa principal, passará o controle para o caller. A execução, segundo o livro do Patterson, vai se dar em cerca de 4 passos. A primeira coisa que a função faz, e nesse caso o programador tem que pensar nisso, é alocar espaço na pilha para salvar os registradores importantes e não sobrescrever esses dados dos registradores originais. Até porque há dados muito importantes como o endereço de retorno, que ele não pode ser modificado. Então, esses dados, que são os dados temporários, que são os dados salvos, serão armazenados na pilha e, para isso, a pilha deve ter espaço liberado para poder receber esses dados. E isso vai garantir que esses dados antigos não se percam. O segundo passo é a realização dessas operações e a obtenção do resultado. Com esse resultado, ele é passado para o registrador de retorno, que é do V0 ao V1, neste caso é o V0. E o terceiro passo é que, antes de sair, a função restaura os registradores salvos na pilha, vai salvar todas as informações, vai restaurar cada uma dessas informações na pilha, no ponteiro da pilha, ele vai restaurar cada uma dessas informações e, ao fim, vai liberar esse espaço. Por fim, a última instrução, depende muito do programador, mas vai sempre ser
o Jump Register RA, que no caso vai realizar o salto para o endereço de retorno. Ele vai ler o endereço de retorno que estava guardado em RA, que, consequentemente, é a próxima instrução a ser executada, e devolve o controle ao chamador, ao caller. Então a última instrução vai ser retornar de onde parou. A pilha no MIPS é conhecida por ter um modelo de LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último entra e o primeiro sai. É uma pilha que cresce de cima para baixo, e esse talvez seja um dos motivos que, para realizar a alocação de espaço na pilha, é necessário efetuar uma soma imediata negativa, visto que não existe subtração imediata no MIPS, então é realizada uma soma imediata com valores negativos. Voltando novamente para a pilha, se uma função precisa usar determinados registradores, ela tem a obrigação de salvar eles na pilha, para não perder os valores originais. E se uma subrotina necessita chamar outras, precisa chamar outra subrotina, ela necessita armazenar o return address, o endereço de retorno, para não perder a próxima instrução que será executada e para não perder a localidade da execução de cada instrução. Para alocar o espaço, a convenção é que usamos o tamanho de uma word. Uma word ocupa 4 bytes, logo é a quantidade. Uma word ocupa 4 bytes e um registrador consegue armazenar uma word. Então, se uma word armazena 4 bytes, quer dizer que o número de registradores vezes 4 vai ser a quantidade de espaço que eu vou poder alocar. Assim como a liberação de espaço vai acontecer da mesma forma, só que com um número positivo. Lembrando que meu stack pointer começa em 0 e avança em números negativos para alocar espaço. Para liberar espaço, eu necessito somar números positivos. Como não existe o sub ou sub imediato, eu faço uma soma de números negativos imediatos para executar essa alocação de espaço. Aqui está o exemplo do livro com uma função em C que realiza a soma de A e B, C e D, e executa a subtração entre esses dois termos somados. Por fim, ele retorna F. Em MIPS, a função será escrita desta maneira. Os parâmetros A, B, C e D eles serão escritos como A0, A1, A2 e A3. Os parâmetros temporários que estarão unicamente dentro da label, dentro do rótulo da função, serão a soma de A e B e a soma de C e D. E, por fim, o valor de retorno, ou seja, a soma desses dois, de A mais B e C e D subtraída, é justamente V0, e V0 vai ser F. V0 é o valor de retorno. Então aqui temos o main, com ADs imediatos, né? De A0, A1, A2 e A3, define A como 5, B como 3, C como 4 e D como 2. Por fim, temos um jump and link. Esse jump and link, novamente, vai ativar o register address e ele vai guardar a próxima instrução. Como minha próxima instrução seria o fim, ele não vai executá-la por enquanto, mas quando ele executar a função calcula f, ele irá retornar para a função fim. Executando aqui então a alocação de espaço na pilha, temos que o stack pointer é subtraído de 12, haja vistas que além de armazenar S0 e S1, também armazenarei o endereço de retorno. Então, por isso que eu liberei espaço para 3 registradores, porque eu estou liberando espaço para o endereço de retorno, para o S0 e para o S1. O ADD, então, irá ser o ADD, que é a soma de A mais B, será armazenado em S0. O ADD S1 será a soma de C mais D, será armazenado em S1. E o sub V0, V0 que receberá, no caso, S0 e S1. Por fim, farei, então, a liberação desses valores na memória, realocando-os novamente. E, por fim, devolverei o espaço à pilha, novamente com uma soma positiva. Lembrando que a soma negativa, eu trarei espaço para a pilha para poder alocar, e com a soma positiva, eu desalocarei esse espaço. Por fim, temos o jump register para o return address. Por fim, return address que referencia a próxima instrução. Sendo minha próxima instrução fim, ela irá marcar fim. O mesmo exemplo trazido no PowerPoint está sendo trazido para o Mars MIP e será executado. Por fim, é visível que o endereço de retorno V0 aparenta a expressão 0002. No caso, como temos um hexadecimal, ainda mais que ocupa a posição de índice 0, então 16 elevado a 0 é igual a 1, e 1 vezes 2 é 2. Por fim, o resultado daquela operação é 2. Bom, passando agora para a segunda parte da nossa apresentação, como a arquitetura de processadores MIPS lida com a aritmética de números reais, a gente vai falar um pouco com arquitetura conhecidas como ponto flutuante. Quais limitações físicas de hardware surgem nesse processo? Bom, diferentemente dos números inteiros, onde cada bit tem um peso posicional fixo, o MIPS utiliza o padrão IEEE 754.
de precisão simples para representar frações em um espaço de 32 bits. E esse espaço é dividido estritamente em três partes. Bom, o bit mais significativo, que é o que define o sinal do número. Depois a gente tem 8 bits que armazenam o expoente, usando uma expressão com viés ou bias de 127. E 23 bits restantes que armazenam a fração, que representa a parte decimal após um bit implícito. Bom, e essa estrutura permite representar números incrivelmente grandes ou minúsculos, mas realizar operações matemáticas com eles exige um processo muito mais complexo do que, como exemplo, uma simples soma binária. Bom, aqui na tela a gente tem um fluxograma mostrando os 4 passos da soma do ponto flutuante. Para realizar a adição de dois números nesse formato, o hardware do ponto flutuante do MIPS ele precisa executar um algoritmo rigoroso seguindo esses passos. O primeiro é o alinhamento, ou seja, o alinhamento dos expoentes. Nós não podemos somar mantissas diretamente se os expoentes forem diferentes. O hardware identifica o número do menor expoente e o desloca sua mantissa para a direita até que seu expoente se iguale ao do maior número. Bom, depois vem a soma. Uma vez que os expoentes estão idênticos, as mantissas são fisicamente somadas. Depois vem a parte da normalização, onde a soma pode gerar um número fora do padrão de representação. O hardware desloca a mantissa do resultado para a esquerda ou para a direita, para garantir que fique apenas um único bit 1 antes da vírgula, ajustando o expoente correspondente. E por fim, a gente terá o arredondamento. Como o nosso registrador físico só tem espaço para guardar 23 bits, como vimos anteriormente, 23 bits de fração, qualquer bit que tenha sobrado após o alinhamento ou a normalização, ele precisa ser descartado de acordo com as regras de arredondamento da máquina. Bom, aqui a gente tem dois exemplos. Esse exemplo é uma soma sem erros de 0,5 mais 0,25, que é igual a 0,75. E aqui a gente tem um exemplo de perda de precisão, onde 2 elevado à 24ª potência mais 1 é igual a 2 elevado à 24ª potência. Esse processo físico de manipulação de bits gera limitações severas de hardware. Vamos analisar esses dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente quer somar o número 0,5, que em notação binária normalizada é representado como 1,0 multiplicado por 2 elevado a menos 1, com o número 0,25, representado como 1,0 multiplicado por 2 elevado a menos 2. Como esses dois expoentes são diferentes, o hardware primeiro desloca a mantissa do segundo número para alinhar os expoentes. Assim, ele passa a ser representado como 0,1 multiplicado por 2 elevado a menos 1. Depois desse alinhamento, as mantissas são somadas, produzindo 1,1 multiplicado por 2 elevado a menos 1, que corresponde exatamente ao número decimal 0,75. Como os dois números possuem magnitudes próximas, o resultado é obtido sem qualquer perda de precisão. Já no segundo exemplo, acontece uma situação bem diferente. Vamos tentar somar 2 elevado à 24ª potência, que equivale ao número 16.767.216, com 1. Para realizar essa soma, o hardware MIPS precisa alinhar os expoentes. O número 1, representado como 1,0 multiplicado por 2 elevado a 0, precisa ser ajustado para ter o mesmo expoente do número 2 elevado à 24ª potência. E para isso, sua mantissa é deslocada 24 posições para a direita. Só que tem um problema, é que a mantissa de precisão simples possui espaço para armazenar apenas 23 bits após a vírgula. Quando ocorre esse deslocamento de 24 posições, o único bit que representava o valor 1 fica completamente fora da área de
de armazenamento e é descartado durante o arredondamento. Então, como consequência, o processador retorna exatamente o valor 2 elevado à 24ª potência, como se o número 1 nunca tivesse sido somado. Isso é um exemplo clássico de perda de precisão, causada pelas limitações físicas do hardware de ponto flutuante. E além dessa perda de precisão, o hardware também pode sofrer com overflow, quando o expoente ultrapassa o maior valor que pode ser representado, e o underflow, quando o resultado é tão pequeno que acaba sendo tratado como zero. Bom, por fim, tanto o estudo dos circuitos lógicos combinacionais quanto o entendimento das limitações aritméticas do hardware no MIPS nos revelam como os computadores operam no nível físico, né? Compreender essas restrições de precisão e lógica de portas digitais é essencial para projetarmos softwares mais eficientes, robustos e mais tolerantes a falhas físicas. Aqui encerro minha apresentação. Pipeline e hazards no MIPS. Pipeline, segundo Hennessy e Patterson, é uma técnica de implementação em que várias instruções são sobrepostas na execução, ou seja, ao passo que uma instrução executou sua devida fase, ela abre espaço para que novas instruções sejam executadas e que a instrução que já executou sua fase prossiga para a próxima fase. O pipeline no MIPS é dividido em 5 fases, eu acho traduzido em inglês. Todavia, elas são a busca de instrução, ou instruction fetch, que é justamente a leitura da instrução na memória usando o program counter. Temos também o instruction decoder, que é o decodificador da instrução, onde ele vai decodificar o opcode, vai decodificar o tipo da operação, o function, vai ler cada um dos registradores. Temos o X, que vem de execution, que é justamente para executar as operações, ou seja, é a operação em si vai executar aquelas operações, ou também, dependendo do tipo da operação, caso seja uma operação do tipo I, pode também calcular o endereço. Temos também a main, que é a operação de acesso à memória, o pipeline, o estágio de acesso à memória, ou seja, memory, o acesso à memória, que vai justamente efetuar esse acesso para manipular os dados através de loads e stores. E por fim temos o WB, write back, ou escrita de volta, onde o resultado dessas operações passarão a ser escritos nos devidos registradores. O fluxo de instruções começa justamente do instruction fetch, ou seja, no buscador de instruções, onde ele vai indexar a memória para buscar a instrução e também vai incrementar o PC+4 para a próxima instrução. Além disso, vamos ter também o ID, que é o Instruction Decoder, que ele vai decodificar toda a instrução, os registradores e vai passar os devidos sinais, como PC Source, como o ALUOP, o REG DST e todos os outros necessários. Nessa fase do Instruction Decoder é que os sinais de controle são gerados para guiar os estágios posteriores. Nos estágios seguintes, que são de ação e armazenamento, são os estágios de operação. Então vamos ter o X, que é o execution, que ele vai calcular o resultado ou o endereço numa instrução do caso do tipo I, de immediate. Também vamos ter o main, que é a instrução de memória, que vai ter os loads, words e os store words, para sobrescrever a memória e ir trabalhando com esses dados durante essa escrita e esse carregamento. E por fim, vamos ter o write back, que é justamente a inserção desses valores trabalhados no registrador de destino, que dependendo da instrução, pode ser o RT, pode ser o RD, ou pode ser o RT, que é o registrador secundário. Aí vai ser, no caso, a instrução do tipo I, que vai ter o registrador secundário como o endereço final. O objetivo do pipeline é aumentar a vazão, o throughput, sobrepondo a execução das instruções, porque enquanto uma tarefa se encontra em uma determinada fase, há uma outra tarefa que vai abrirá espaço para que a próxima tarefa seja executada. Então, a tarefa que está sendo executada agora passará para o próximo estágio, terminará sua execução no próximo estágio, e a tarefa que seria executada depois que ela terminasse não vai ser mais. Agora vai ser executada ao mesmo tempo que ela, mas em fases diferentes. O caso ideal seria um CPI, um ciclo de clock médio por instrução de 1, onde uma instrução é concluída a cada ciclo, assim que o pipeline está cheio. Segundo Patterson, no capítulo 4, o caminho de dados, ele vai definir 3 tipos de hazards, 3 tipos de perigos na execução de instruções, que são os hazards estruturais, de dados e de controle. Os hazards estruturais é um conflito de recursos onde instruções precisam do mesmo hardware, do mesmo ciclo.
Vai ter o hazard de dados também, onde uma instrução depende do resultado da instrução anterior, que ainda está no pipeline. E isso vai lembrar muito a ideia de thread lock, que é justamente quando uma thread está travada, quando uma thread não consegue executar, porque os dados ou então o controle daquela operação que ela necessita não foi passado adiante. Então uma thread fica à espera de outra para poder executar essa tarefa. Claro, não são coisas iguais, mas são coisas muito parecidas. Por fim, tem-se o hazard de controle, que é quando a próxima instrução é desconhecida, porque a decisão de desvio ainda está sendo tomada, ela não foi admitida. Então, não é possível definir se o program counter mais 4 vai ser acionado ou não. Os hazards estruturais, eles acontecem muito em casos de memória única. Então, se houvesse apenas uma única memória para a busca de instrução, que é o instruction fetch, e o main, que é justamente o memory para ler os dados, haveria um conflito, porque enquanto um acessa determinados registradores, a memória também queria acessar, muito provavelmente, esses mesmos registradores. O MIPS, para evitar isso, ele contornou usando duas memórias diferentes, a memória de instruções e a memória de dados. Então, é possível acessar os mesmos registradores em situações diferentes e esses dados estão contidos em diferentes localidades. Então, não há um conflito de dados entre aquilo, não há um conflito entre essas duas etapas do pipeline. Até por isso que as memórias separadas, elas garantem que os estágios que necessitam de recursos muito semelhantes, elas vão ocorrer simultaneamente sem parada, sem ter o stall, que o stall é justamente a parada para resolver aquela necessidade. Tem-se também, nos hazards de dados, tem-se as dependências, que é justamente o raw. Um dos casos é o raw, read after write, que o Patterson vai relatar, que ocorre quando uma instrução usa um registrador que outra instrução anterior ainda não escreveu de volta, ou seja, ela não concluiu suas etapas. Então, para solucionar isso, vai haver o forwarding, o adiantamento, onde o dado que ainda não foi escrito no registrador vai ser passado diretamente para o instruction decoder, e que esse instruction decoder vai passar esse dado para o execution, que vai justamente efetuar as operações. Já nos hazards de controle vamos ter os stalls de desvio, porque enquanto é desconhecido se haverá desvio ou não, o program counter não vai saber se ele deve adicionar mais 4 ou se ele deve adicionar um endereço e seguir diretamente para esse endereço do desvio. Então as estratégias que estão presentes no MIPS é justamente o stall, que é aguardar a recepção daquele dado. Isso vai reduzir o desempenho, mas vai evitar que ocorra um erro. Isso também vai ser a predição do desvio, assumir que não há desvio, e se acontecer algum erro de desvio, é possível errar e evitar quaisquer outras alterações que modifiquem o programa. Por fim, tem-se o desvio atrasado, que é sempre executar a instrução seguinte ao desvio. Então, vai-se ter aquele resultado salvo na memória, caso o desvio aconteça. Caso ele não aconteça, é feita a limpeza e é liberado normalmente o registrador. Para fim de exemplo, trouxe aqui uma comparação de desempenho com 3 instruções e com hazard de dados, visto que eu vou necessitar do dado presente no registrador T0 na operação de ADD. Como ainda não possuo, vou efetuar o forwarding, o adiantamento deste dado e registrar no T1 o vetor 4 de S0. Por fim, efetuando os cálculos na fórmula clássica do tempo de execução de uma CPU, vamos ter que o tempo de um monociclo é de 80.000 picosegundos e o tempo com pipeline é de 30.000 picosegundos. Ainda assim, efetuando a teoria clássica do speedup, onde o tempo de referência é como denominador e o tempo a ser avaliado vai como numerador, temos que o speedup, a aceleração estimada, com stalls é de 2,67, ou seja, o programa com pipeline, que tem hazards, vai executar 2,67 vezes mais rápido que o programa executado em monociclo. Cache. A memória cache é uma estrutura de armazenamento de alta velocidade posicionada hierarquicamente entre a CPU e a memória RAM. A função dela é reduzir a latência média de acesso a dados e instruções frequentemente requisitados, seja pela ideia de localidade temporal ou localidade espacial. Quando da localidade temporal, tem-se a ideia de que, se esses dados foram utilizados recentemente, a probabilidade de que eles possam ser reutilizados é grande, por isso esses dados permanecem armazenados na cache, enquanto a localidade espacial é que, se um dado em uma posição X foi requisitado, a probabilidade de que os dados adjacentes àquela posição também sejam requisitados, e por isso não somente o dado, mas aqueles dados são armazenados na cache. Há 3 diferentes formas de mapear uma cache, são as 3: o mapeamento direto, o totalmente associativo e o associativo por conjunto. O mapeamento direto, ele mapeia para cada local na memória
a um local na cache exatamente representado. A totalmente associativa e a associativa por conjunto são duas memórias flexíveis, sendo a totalmente associativa a mais flexível de todas, porque não há um mapeamento de um para um, não há essa ideia de que é necessário mapear um único local para um único dado. O dado está livre para ser mapeado onde houver posição ou onde houver necessidade. Então ele pode ser mapeado em toda a memória cache. Em contrapartida, tem-se a associativa por conjunto, que é justamente a memória que integra partes híbridas da totalmente associativa e do mapeamento direto, porque ela define um único grupo, ou seja, traz a ideia de que tem um único local para armazenar aquele dado, um grupo contém vários locais de armazenamento, e o dado fica livremente disponível para ser alocado em qualquer uma dessas posições dentro do grupo dele. Ele não pode ultrapassar seu grupo. Foi justamente essa imagem da página 664 do livro Organização e Projeto de Computadores que traz essa ideia, onde o diretamente mapeado tem um conceito de um para um. Para cada dado, há um local no cache, enquanto no associativo por conjunto há um grupo de delimitação. E na totalmente associativa não há essa limitação. Haja vistas que isso também impacta na busca desses dados, porque o diretamente mapeado é o mais rápido de todos. Em contrapartida, o associativo por conjunto permanece no caso de meio termo, onde ele é rápido, mas não tanto quanto o diretamente mapeado, devido ainda ter a ideia de grupos flexíveis, e o totalmente associativo é a mais lenta. Haja vistas que, para buscar um único dado, é necessário comparar a tag dele com todos os outros. Até encontrar um índice desse dado, há diversas comparações. Em contrapartida, o associativo por conjunto vai comparar dentro daquele grupo, então um pouquinho mais rápido. A figura 5.8 trazida do livro, ela traz justamente uma cache com 8 entradas de words ou palavras e uma memória de 32 bits. Ela vai de 0 a 31. Muito interessante ver que o índice de marcação dessa cache, ou seja, o índice de posicionamento dela, é semelhante aos 3 bits menos significativos do índice da memória. Então, para localizar um dado na cache, toma-se, muitas vezes, os 3 bits menos significativos, ou então LSB, Least Significant Bits. Justamente, são esses 3 bits menos significativos que ficam à direita, que são tomados como índice de referência. Veja aqui que apenas temos 2 palavras mapeadas, por mais que tenhamos 8 entradas, e as suas referências são constantes. Então isso acontece com todas as outras. Conforme as necessidades, elas vão sendo referenciadas. Ao operar com memórias, é sempre interessante lembrar-se de utilizar a base 2. Então, se a memória contém 32 bits, ela é equivalente a 2 elevado a 5. Se ela contém 64 bits, ela é equivalente a 2 elevado a 6, e por assim em diante. A memória de mapeamento direto, ela contém 3 campos, um deles é a tag. A tag é uma tabela que contém as informações de endereço necessárias para identificar se um bloco associado na hierarquia corresponde à palavra requisitada. Há também o bit de validade, que ele vai ser um campo e vai indicar se aquele dado dentro daquela tabela ele é válido ou não, se aquele dado dentro daquela linha ele é válido ou não. Um pequeno exercício trazido do livro é justamente este, onde um computador ele é iniciado do total 0, e então pense que seus bits de validade são totalmente falsos, ou então 0, justamente porque não há nenhum dado requisitado, o computador acabou de ser iniciado. E conforme as requisições vão acontecendo, esses dados vão sendo inseridos na memória cache, e novamente, a mesma ideia de que os 3 bits menos significativos referenciam o índice, acontece aqui novamente. Os dados vão sendo inseridos e tem um exemplo muito importante, que é a sobreposição de dados. Quando os dados são igualmente requisitados, ou então quando um dado deixa de ser requisitado com mais frequência e eles ocupam a mesma posição, então haverá uma disputa pela memória. É visível aqui no dado de índice 010, onde seu índice é válido, todavia já não é mais requisitado, não mais como dado de tag 10 e de valor 10010. Este dado passou a ser substituído por este novo dado. Esta é a sobreposição de memória. Conforme a necessidade, esses dados vão sendo requisitados. O endereço de uma palavra contida no bloco de cache pode ser definido de 2 formas. Ele pode ser a multiplicação da tag vezes 8 mais o índice, ou ele pode ser a concatenação do índice mais a tag. Suponhamos que eu tenha um dado de tag 10 e tenha um índice de 110. Se eu efetuar a concatenação entre esses 2 endereços, terei então o endereço completo do dado. Este é um exemplo de memória de 32 bits e como ela pode requisitar os dados. Vejamos que há o offset de byte, que é justamente o deslocamento para cada dado, quanto espaço cada dado ocupa e quanto de deslocamento vai ser necessário para encontrar esse dado. Há também o índice e também a tag.
Importante validar que um acerto de dados é apenas contabilizado se esse mesmo dado é encontrado em uma estrutura hierarquicamente superior. Ou seja, se o processador requisitar um dado e ele se encontrar em duas hierarquias totalmente diferentes, é um dado válido e ele pode ser utilizado. Caso não seja, vai ser um erro e vai sofrer uma penalidade de falha. Essa penalidade de falha servirá para corrigir esse dado talvez desatualizado ou esse dado vazio. Então, essa penalidade de falha será a correção do dado já inábil, do dado não utilizável, para um dado totalmente novo. E o tempo da penalidade de falha é justamente o tempo para essa substituição, que é encontrar o dado, encontrar a referência correta do dado e fazer a substituição deste dado. Através do índice é possível encontrar a referência correta ao dado e tem-se então o bit de validade do dado, a tag e o dado em si. Com o índice corretamente referenciado, há uma comparação entre tags, a tag do endereço e a tag do dado. Se essas tags forem iguais, o sinal passado será 1 e será feita uma comparação de AND, onde o bit de validade e a comparação e o sinal de tag desses dados vão ser comparados. Caso ambos sejam 1, será um acerto de dados. Esse dado é correto e o processador pode utilizar livremente. Caso não, esse dado é inválido e ele não pode ser utilizado nessa hipótese. Então haverá aquela correção citada anteriormente e ainda assim, se houver tag correta, mas não houver um dado válido, esse resultado também será zero. Esse resultado será zero e também será uma penalidade de falha, porque é um dado inválido sendo requisitado. No mapeamento direto, o endereço é definido desta seguinte forma. 2 elevado a x é o tamanho do endereço, então, novamente, se o endereço tem 32 bits, então ele é equivalente a 2 elevado a 5. É justamente o log do log na base 2 daquele valor. A tag ela é equivalente à subtração do endereço, ela é equivalente à subtração do offset do índice ao endereço. O que restar é o tamanho da tag. O índice ele é equivalente ao log na base 2 da quantidade de blocos na cache, ou então 2 elevado a n, caso seja possível encontrar sem efetuar o log. Assim como acontece com o offset. O deslocamento, o offset, ele também é encontrado a partir de log da base 2 do tamanho de um bloco na cache. Então, lembrando, o índice vai utilizar a quantidade de blocos na cache e o offset vai utilizar o tamanho de um único bloco na cache. Eles também podem representar o bit menos significativo, o bit mais significativo e o bit menos significativo. O tamanho total de uma cache, segundo Patterson e Hennessy, pode ser definido dessas duas formas. Essa segunda fórmula é apenas uma extensão da primeira, então não há diferença alguma. Ela é apenas uma leitura mais detalhada da primeira. Um exercício para a aplicação de tudo isso é um processador moderno que utiliza um barramento de endereço de 32 bits com endereçamento ao nível de byte. O sistema possui uma memória cache de nível 1L1, estritamente de dados mapeado diretamente, com a capacidade de armazenamento de 32 kilobytes. O projeto arquitetural define que os dados são transferidos da memória principal em blocos multi-word de 16 bytes. Sabe-se também que, além da tag, a infraestrutura de controle de cada linha da cache requer exatamente um bit de validade. Temos que o tamanho do offset é o log na base 2 do tamanho de um bloco, ou seja, temos 4 bits para offset. O tamanho do índice, o número de blocos, o tamanho do índice, a quantidade de blocos é o tamanho total do armazenamento, que é 32 kilobytes, que pode ser representado como 2 elevado a 15, dividido pelo tamanho de um bloco, que é 2 elevado a 4, ou 16 bytes. O índice, haverá 2 elevado a 11 blocos, essa é a quantidade de blocos que haverá, e o 11 será o tamanho do índice, ou seja, o índice tem tamanho de 11 bits. O tamanho da tag, como referência anteriormente, é o endereço, menos o tamanho do offset, menos o tamanho do índice, ou seja, vamos ter 17 bits para a tag. O tamanho de uma linha será o tamanho de uma tag, mais o tamanho de um bit de controle, ou bit de validade, mais o tamanho de um bloco, ou o tamanho de uma palavra. Como uma palavra ela tem 16 bytes e queremos isso em bits, multiplicamos 16 vezes 8. Então chegamos a 146 bits. O tamanho de uma linha é de 146 bits. E como apresentado anteriormente, o tamanho da cache é o tamanho da linha vezes o número de blocos. Chegamos então que o tamanho total dessa cache é de 299.008 bits. No caso de 0% de acertos, necessitamos errar tudo, de diferentes maneiras. O endereço em bytes é 16, a tag do endereço é 0 e a tag identificada é 2. Não são tags equivalentes, então o sinal passado vai ser 0 naquele comparador, logo teremos um 0 como resultado, foi uma perda. Além do mais, mesmo que esses endereços fossem iguais, eles não poderiam representar um dado válido, visto que o bit de validade é 0.
Há também um caso muito semelhante, onde a tag do endereço é válida. Vejam, são duas tags válidas exatamente iguais. Na comparação de tags, eles representariam um sinal 1, seria um sinal válido. Todavia, é uma comparação de end, então ambos os dados necessitam ser iguais. Ambos os dados necessitam ser positivos, passarem o mesmo sinal de 1. Logo, por mais que as tags de endereço sejam exatamente iguais, o bit de validade é 0, indica que este dado é inválido.